Bom, o tema desse módulo é simetria. O que é, quais são os elementos e operações de simetria e quais eles são observados em um cristal. Simetria é algo muito importante na natureza, tá? Ela é observada desde o número de pétalas de uma flor, disposição de apêndices em insetos e animais, e também é importante para nós, tá? Nós humanos é algo que nos conforta, é algo que a gente busca, tá? A gente gosta de objetos simétricos, tá? A simetria para a gente remete à beleza, tá? E a gente reproduz aí em obra de arte, em arquitetura, tá? A gente tem aqui uma simetria bilateral, né, do nosso corpo, e aqui uma simetria arquitetônica, né, que é o Taj Mahal. Então, simetria rege vários dos acontecimentos naturais, tá? Inclusive o crescimento dos cristais. Então, os cristais eles crescem simetricamente, refletindo a simetria que existe na célula unitária. Tá? Então, se há tempo suficiente para que o cristal cresça, né, ele vai expressar aí a simetria da célula unitária na sua forma externa, vão formar aqueles cristais perfeitos. Tá? A gente já falou um pouco sobre isso. Né? Então, a simetria é o conceito base para o estudo da cristalografia. Tá? E aqui eu mostro para vocês, né, um cristal de gelo, tá? É água congelada, em que a gente vê, né, nesse cristal aqui de neve, uma simetria bilateral. Tá? Se a gente coloca um espelho passando aqui nessa linha preta, né, o lado da direita e o lado da esquerda vão ser iguais. Né? Eles vão ser reflexo um do outro. Se a gente e a gente também vê uma simetria radial. Né? Se a gente rodar esse floco de neve, né, sobre esse eixo de rotação destacado aqui pela seta, depois de um movimento, ele vai ter essa mesma posição. Tá? Que é o que aqui eu rodei. Aí vocês veem que ele continua com a mesma disposição, a mesma geometria, a mesma configuração do início. Né? Ó. Essas feições, né, desse crescimento aqui do floco de neve, né, esses braços dele aqui, são chamados de motivo. Tá? Esse que é um motivo. E elas que marcam a simetria do objeto. Né? Essa distribuição, essa repetição dos motivos que dirão se o objeto é simétrico ou não. Tá? Então, essa forma externa de um cristal, ela pode refletir essa presença ou ausência de simetria. Né? Isso é chamada de simetria morfológica, né? De morfo, de aparência, né, de forma. Né? E aí expressa aí a repetição desse motivo em torno de um ponto. Né? Esse ponto é fixo e vai ser o centro do cristal, né? A origem, tido como a origem da célula unitária. Tá? Quando a gente está estudando cristalografia, o centro do cristal é sempre tido como base para a origem da célula unitária. E ele vai ser aí repetido com auxílio dos elementos abstratos de simetria, tá? O plano, o eixo e o centro, e suas operações, que são a rotação, reflexão e inversão. Ele voltou, não sei porquê. Né? Então, o elemento de simetria, né, ele vai ser uma feição geométrica que expressa a simetria de arranjo ordenado. Tá? Então, ele vai ser um ponto, uma linha ou um plano. Tá? Em um cristal, esse motivo, né, que vai ser repetido para mostrar a simetria pode ser uma face. Tá? Então, a gente pode ver a simetria do cristal pela repetição de faces nele. Né? Então, a gente tem aqui os 3 elementos de simetria: o plano de reflexão, eixos de rotação ou eixos de rótulo e inversão, e eixos e o centro de simetria. Né? Já as operações de simetria são aí o movimento pelo qual o grupo de faces, né, do grupo de motivos, surge a partir de um motivo fundamental, né, a partir de uma face fundamental. Então, não são as operações de simetria que vão gerar um conjunto de faces a partir de uma face fundamental. E as operações são rotação, reflexão e inversão. Tá? Então, falando aqui de operação de simetria, né? De elemento de simetria, começando pela reflexão. Né? É o plano de reflexão, né? Ele vai ser gerado aí pela operação reflexão, que cria objetos especulares, né? Como aqui no exemplo mostrado da mão direita, né? Aqui a gente tem a mão direita, né? Que é o motivo. E aí, pela operação de reflexão, né? Tá aqui mostrado um espelho posicionado aqui entre X e Z, né? Tem a reflexão aqui de uma mão esquerda, né? Mostrando aqui, ressaltando que pela reflexão não são gerados motivos iguais, mas sim especulares, né?
E aí o elemento plano de simetria, né, o plano de reflexão, como o próprio nome já diz, vai ser um plano imaginário, né, que passa aqui no cristal. Então, ele não é um plano físico, ele não vai estar marcado no cristal, tá? Que vai dividir o mineral em duas metades simétricas, não duas metades iguais, tá? São duas metades em que cada uma é imagem espelhada da outra. E aí eu coloquei o vídeo para a gente ver, né, essas duas metades desses cristais não iguais, né, que elas não se sobrepõem, são imagens especulares. Né, que é aqui. Né, aqui o M de mirror, né, tá marcando aqui o plano espelhado. Tá? Plano de simetria. E aí a gente pode ter, né, essa reprodução, essa reflexão em um plano, né, que é o que está representado aqui, ou então em dois planos, né, como eu mostrei para vocês lá no videozinho falando da translação do motivo, né, que podia, às vezes podia ser uma combinação de operações. Tá? A rotação, ela é o giro do motivo sobre um eixo, tá? Então a gente tem aqui onde está o apontador, né, esse eixo sobre o qual o motivo vai rotacionar, né? Então a gente rotaciona o motivo, né? A gente tem aqui uma mão esquerda, eu posso ter as costas da mão esquerda, né? Então vejam que o motivo não vai ter a mesma geometria, o mesmo posicionamento novamente, tá? Então, olhando aqui, no vídeo de face de cristal, ó, se a gente pegar essa face, né, e rotacionar, ela não vai ter a mesma geometria. Então, a gente pode ter um sistema de rotação unário, né, que é o que está representado ali no vídeo, em que o motivo, né, a posição original do motivo só se repete uma vez num giro de 360 graus. O binário, já não. O binário é quando você tem uma repetição a cada 180 graus, como está mostrando aqui no videozinho. Repetiu a 180, a mesma posição, tá? Todos os elementos do motivo estarem na mesma posição, ser uma reprodução fiel do motivo. E depois fechando aqui em 360. Tá? O ternário é quando essa repetição acontece a cada 120 graus, então você tem 3 vezes a repetição, né, no posicionamento do motivo. O quaternário é quando você tem uma repetição a cada 90 graus, né? Tô dando um total aí de... achei que tava com a contadora e não tava. Um total de 4 vezes, né? E por fim, o cenário, né? Que é o que a gente começou a aula falando, né? Do floco de neve, em que você vai ter uma repetição a cada 60 graus, né? Ou seja, uma repetição, vai ser uma repetição de 6 vezes a mesma posição, a mesma geometria do motivo. Vou adiantar aqui. Tá. Uma feição geométrica do cristal que se repete certo número de vezes vai gerar aí o eixo de simetria, tá? Que vai ser uma linha, tá? Uma reta imaginária que passa pelo centro geométrico do cristal, tá? Que é isso que vocês estão vendo aqui no videozinho, em torno do qual você pode girar o cristal, né? Que vai se repetir aí a si mesmo no giro de 360, tá? Então, é aquilo, né? Quando a feição se repete 2 vezes, o eixo de simetria é um eixo binário. Quando se repete 3 vezes, é um eixo de simetria, um eixo de rotação ternário, tá? E assim vai. Não existem eixos de simetria além desses, tá? Além do unário, binário, ternário, quaternário e senário. Tá? Agora, outra operação de simetria conhecida como inversão, tá? É quando você tem a repetição do motivo que passa pelo eixo de simetria e vai ocupar aqui a posição equivalente do outro lado do cristal, sofrendo aí essa rotação. Tá? E aí, o centro de simetria, né, equivalente,
é aí uma linha imaginária que passa, né, de um ponto qualquer sobre a superfície do cristal, tá? Então, aqui numa face, passa pelo centro do cristal e vai parar aqui, né? Acha aqui um ponto semelhante, de posição semelhante, passando aqui na outra extremidade do centro do cristal. Então, ele une ao lado oposto ao mesmo ponto de igual distância, tá? Isso que é inversão. Um eixo de roto-inversão, tá? É o que une a rotação e a inversão, tá? Então, por exemplo, aqui um eixo de roto-inversão de ordem 1 vai ter uma operação de rotação 1 associada a uma inversão. Então, o motivo vai ser rotacionado 360 graus, de maneira que ele vai retornar à sua posição original e vai ser invertido, tá? Passando aqui pelo centro do objeto, tá? Então, ele vai produzir aí mais ou menos o mesmo resultado que um centro de simetria, tá? Essa é a operação de rotação 1. Tá? Então, aqui a gente tem a formação, né, da célula unitária cúbica com alguns elementos de simetria. Tá? Então, veja, tem a inversão a partir do centro do cristal, né? Rotação de 90 graus, inversão. Novamente, uma rotação de 90. Então, vejam que não é assim que o cristal vai sendo construído, tá? Mas essas são operações que a gente reconhece, que a gente reproduz no cristal, tá? Então, ó, a forma externa de um cristal é um conjunto de faces planas que são geometricamente equivalentes e cujas posições espaciais estão relacionadas entre si por um conjunto específico de operações de simetria. Então, cada cristal, né, cada mineral vai ter o seu eixo de simetria específico e vai ter o seu conjunto específico de operações de simetria, que vão conseguir explicar, né, reproduzir a sua forma. Vou adiantar aqui também, que ele só vai repetindo. Então, vejam, os elementos de simetria, eles são observados desde a criação da célula unitária até a determinação das faces de um cristal. Tá? As faces também estão organizadas e reproduzem essa simetria, esses mesmos elementos de simetria observados na célula unitária. Tá? Então, aqui só comparando os produtos finais, né? Vejam aí, a célula unitária. A gente tem aqui um plano espelhado. E aqui do lado, né, comparando a posição dessa bolinha amarela, né, com a mesma estrutura cristalina, mas tendo um plano de inversão, né, de rotação, desculpa. Tá? A posição da bolinha muda. Isso muda a simetria da estrutura. Esse vídeo aqui ele mostra como a morfologia de um cristal geminado que vai resultar de um plano espelhado. Opa, pausei o vídeo. Tá? Desse plano aí, ao longo do plano 111, né, que reflete aí uma parte do octaedro e uma contraparte simétrica. Tá? E esse tipo aqui é a mácula de contato de mácula de spinério, eu comentei com vocês, né? Na aula de geminação, da aula 2. Então, vejam aí que as operações de simetria também são as responsáveis por gerar as máculas, né? São elas que vão governar as máculas, tá? As geminações. Esse conjunto dos possíveis elementos de simetria, né? Quantidade de planos, de eixos, e o centro do cristal, né? Que são encontrados em um cristal, é chamado de classe ou grau de simetria. Tá? Então, os cristais, né, eles vão exibir aí somente 32 combinações possíveis desses vários elementos de simetria, né, dos planos, de eixos, de centro,
dando origem, assim, a 32 classes de cristais, né? A maioria dos cristais comuns cristaliza em apenas 15 classes.